Que Satisfação ótimo. enorme poder interagir de novo com Olha quanta gente. Viva! Bom, professor, fique à vontade. muito obrigado pelo convite. Me sinto deslocado fora do ambiente. Em tempos normais eu estaria aí, mas nos acostumamos nesses últimos 2 anos a falar à distância e ser ouvidos ou não ouvidos também à distância. A proposta era que eu contasse alguma coisa do museu que dirijo, do Museu Vivo do MUSA, Museu da Amazônia, que implantamos há uns 10 anos atrás em um fragmento de floresta nos arredores de Manaus, ainda na cidade, no município. A ideia central é muito simples. Toda árvore esconde um museu. Poderia-se considerar um fenômeno complexo como o de uma árvore um verdadeiro manancial de informações e de desafios a entender o que acontece. Até mesmo como as folhas transformam a energia solar em alimento para a própria árvore. Então, o que motivou a criação desse museu na floresta foi a ideia de que, em muitos museus, a natureza é transformada em peças estáticas, em gavetas, em, como chamam, dioramas, em imagens ou cópias estáticas daquilo que nós vemos na floresta em movimento, vivos. Como muitos lugares no mundo imitam a floresta amazônica, pensamos em propor na floresta o museu que outros procuram imitar em seus recintos. Quantos museus falam da floresta amazônica com grande admiração e deslumbramento e muita criatividade, mas a floresta verdadeira, ela é observada, o que ela esconde de novo, o que ela conta que os outros museus não contam. Então, foi o desafio. Abrir trilhas na floresta, uma floresta original, uma floresta com uma história antiga, quando digo antigo é para lá de 1 milhão de anos, que tenha em si, nos traga informações que vêm de muito longe. Vamos dizer, o que, aliás, vale para qualquer jardim, para qualquer árvore. Nas sementes de uma árvore estão gravadas informações que vêm de muito longe. Se as plantas têm 300 milhões de anos de vida, esses 300 milhões de anos estão encerrados nas sementes. E, portanto, elas são, dentro da sua breve existência como árvores vivas, mas elas trazem consigo toda essa grande história. E esse fato nos remete a incluir no museu a história de suas personagens, das personagens que se apresentam, que sejam formigas, que sejam árvores, que sejam pássaros, e como nós vamos observar esses personagens. Esta é o desafio.
como vamos observá-los com os nossos sentidos, que, como vimos há pouco na bela conferência que eu tive a oportunidade de assistir em parte, há desafios imensos a considerar os limites de nossos sentidos. O que seria o mundo se os nossos olhos fossem sensíveis à ultravioleta e não ao espectro luminoso que nós detectamos, ou infravermelho? O que seria se os nossos ouvidos estivessem acostumados apenas aos ultrassons ou infrassons, que os sabores, os perfumes, nós tivéssemos a capacidade de detectar perfumes de modo semelhante a muitos animais que nós conhecemos e admiramos por serem muito sensíveis pelo olfato, muito mais do que nós mesmos. Se nós detectamos com os olhos poucos fótons, e são aparelhos muito sensíveis, mas em uma determinada faixa de recepção, o olfato também é sensível em uma faixa, mas poderia ser em outras. Os museus, um museu vivo, se defronta imediatamente com essa riqueza e essas limitações. E, óbvio, quer logo se capacitar para acompanhar, para descobrir essas incógnitas, esses segredos da natureza que nós percebemos muito cedo ao andar na floresta, que são limitados pelos nossos sentidos, pelo alcance e sensibilidade de nossos sentidos. Mas, nisto, o museu, ao ser vivo, quando digo museu vivo, é museu de coleções vivas, imagine, são as gavetas que andam, são os dioramas que se movem, são as plantas que crescem, que se multiplicam, que florescem, são os insetos que não estão com o alfinete presos na gaveta, mas se movem e conversam entre eles e transportam alimentos e transportam peças importantes para as suas habitações. São pássaros que cantam, pássaros que se comunicam. Ou seja, se abre um enorme mundo em que percebemos os nossos usuais museus, ou seja, centros que nos convidam a refletir sobre a natureza, se tornam muito limitados, muito pequenos, ao mesmo tempo que a nossa curiosidade nos leva muito longe e, muitas vezes, sem possibilidades de responder. Mas aí está a chave desta minha conversa com vocês. Eu encontrei em Galileu Galilei, que todos conhecemos e admiramos, uma reflexão que nos ajuda a pensar os limites do conhecimento. Galileu se batia pela realidade dos cometas, ele estava observando cometas no céu. E o padre Grassi, astrônomo do Vaticano, dizia a ele que ele não conhecia os cometas e se duvidava que eles existissem, mesmo que fossem invenções de Galileu. Galileu apelou para um mito, uma história, que ele transcreve em um livro, e diz mais ou menos o seguinte: havia um senhor
muito curioso, muito perspicaz, que gostava de criar pássaros. E um dia, andando pelas avenidas, pelas trilhas da natureza que o cercava, ele ouve o som de um estranho sonho que ele desconhecia. E procurou saber, procurou se aproximar ao som e viu um jovem com um tubo de bambu na mão, com alguns furinhos, e ele assoprava nesse tubo e modulava o som, extraindo sons muito bonitos. E este senhor, encantado, ofereceu um boi para o jovem para lhe dar esse instrumento de produzir sons. E o senhor ficou muito feliz tendo descoberto um instrumento musical e a possibilidade de emitir sons que ele desconhecia. Ficou tão curioso que procurou, no dia seguinte, voltar a caminhar pela floresta, pelas suas vizinhanças, e qual a sua surpresa quando houve um outro som que parecia o som dos pássaros ou da flauta, mas era um pouco diferente. Se aproximou e viu que havia um rapaz que, com um instrumento com cordas esticadas e um arco com uma corda esticada também, extraía um som muito agudo e muito fascinante desse novo instrumento. Aí ele ficou realmente encantado. E se veja, se eu saio por aí e eu procuro observar e presto atenção, acabo descobrindo coisas novas, acabo sabendo, conhecendo origens de sons que nunca tinha ouvido antes. Galileu usa esse mito, esse conto, para dizer, olha, eu não sei o que são os cometas, mas se eu sair procurando-os e descobrindo cometas, vou acabar me aproximando e ouvindo e conhecendo as suas particularidades, mesmo sem nunca ter visto antes. O nascimento do conhecimento se dá exatamente prestando atenção à natureza e, na natureza, observando fatos novos na emissão de, por exemplo, sons musicais, sons harmoniosos, além do som dos pássaros ou da nossa voz. Essa ideia é a que, de fato, nos conduz, muitas vezes, a procurar conhecer, entender fenômenos ou lugares ou ambientes que pouco conhecemos. E prestando atenção, muita atenção, e tendo a curiosidade e aquela observação, perguntando por quê, se podemos descobrir fatos novos. E descobrir fatos novos da floresta é muito importante para até entendermos melhor a sua complexidade e admirar com mais informações o fantástico mundo da natureza botânica. Mas isso vale para formigas, isso vale para pássaros, isso vale para todo tipo de animal e de vida na floresta. Até os mosquitos, que fazem um ruído muito interessante quando voam nas proximidades de nossos ouvidos. Então, as personagens que encontramos na floresta, elas estão habituadas há milhares de anos a tocar juntos entre eles e nos contam, se nós procurarmos com atenção
dialogar com elas, nós descobrimos fantásticos aspectos da natureza. Então, o conhecer é como descobrir um novo instrumento que produz um novo som, que seja um flauta, que seja um violino. E, sobretudo, perceber que na floresta há uma história gravada em algum local das árvores, ou seja, elas são filhas de filhas de filhas de uma natureza que vem evoluindo há centenas de milhões de anos, pelo menos 300 milhões de anos, as plantas com sementes e flores. Desculpem, 150, 200 milhões de anos, as plantas com flores. E, então, estudar as sementes é alguma coisa que ainda é surpreendente. E tratar da germinação dessas sementes é ainda mais surpreendente. Que história é essa de um pequeno grão enterrado se multiplica, se ramifica e ele, enfim, cria novos personagens, uma nova vida, da qual brotam frutos, flores e folhas. Então, indo para a floresta, não só devemos pensar na memória, na história que pode estar escondida, mas também acionar todos os instrumentos que temos à disposição para ouvir e sentir o perfume, o cheiro, para ver o que se apresenta aos nossos sentidos. Entre parênteses, imaginem o que um museu, como poderíamos conduzir em um museu desse tipo, um museu vivo, uma pessoa cega, que ela tem todo o interesse em percorrer os caminhos, e muitas vezes nós nos perguntamos o que podemos oferecer a ela. É claro que devemos preparar novas formas de se aproximar à natureza, mas que explorem muito mais os sons, os perfumes, o gosto, se as folhas, mastigar as folhas, se são azedas, se são doces, se elas causam irritação ou não. Isso logo nos desperta novas perguntas. Como é que a danada da planta produz moléculas que interagem com a nossa própria fisiologia, com a nossa saúde, que elas podem nos alimentar, podem nos matar, podem nos oferecer cura para determinadas, acalmar ou excitar. Que estranha conexão se estabeleceu na natureza, que as plantas produzem moléculas que nos fazem bem ou mal. É curioso, mas vale a pena pensar em como as plantas, até mesmo por própria defesa, preparam moléculas que que as protegem de invasores ou de insetos predadores, mas não só, como essas moléculas interagem com o nosso próprio mundo, a nossa própria fisiologia.
Aí há um mundo a explorar, há um mundo a procurar entender, há um mundo a perguntar aos botânicos e, sobretudo, há um mundo a descobrir na própria botânica, para dizer, enfim, que nós somos um pouco gratos às plantas, uma vez que das plantas que nós nos alimentamos, das sementes, a vida no planeta seria impossível sem as plantas, mas elas não são muito valorizadas, tanto que assistimos com indignação à destruição de florestas, de queima e de destruição de árvores por profunda ignorância do seu valor, que vai muito além daquela cabeça de gado que substitui um hectare de floresta. Então, me parece que a ideia, não me parece, tenho certeza, a ideia de construir um museu na floresta faz parte de um programa de valorização da botânica e da entomologia e da zoologia, da micologia, fungos. Poderia discutir horas com vocês sobre o mundo dos fungos, mas esse mundo que é tão importante para nós e é tão pouco valorizado, a ponto de ser ameaçado todos os dias por queimadas e devastações, é alguma coisa que merece um estudo detido e uma interferência no diálogo que se estabelece entre as próprias plantas, entre os insetos e as plantas, como as formigas conversam com as plantas, como elas se colaboram, como elas interagem, como elas se alimentam e se protegem em um mundo de plantas. Há um modo para se aproximar do mundo da floresta é prestar atenção ao que outras culturas falam desses fenômenos naturais. Ou seja, se não temos outros sensores, além dos ouvidos, olhos, nariz e boca, e texturas, tato, vamos pensar em outras maneiras de olhar para esta natureza e interpretar o que estamos vendo. Nisto, as culturas no próprio planeta, em todas as civilizações, sempre se buscaram nos mitos e nas metáforas e nas imagens modos de se aproximar ao que não conhecem e tentar extrair algumas orientações para dar um significado moral, um significado físico, um significado de simpatia ao que nós vemos. E Galileu sabiamente usou esse mito do nascimento da flauta e do violino e dos sons da flauta e do violino para falar daquilo que ele não sabia e que descobriu aguçando e estimulando sua própria curiosidade. Lembro nisto um diálogo interessante que me ocorreu quando lecionando física
em uma aldeia indígena, me deparei com a discussão sobre a queda da Lua. Nesta sala, provavelmente há professores de física que já enfrentaram essa discussão. A Lua cai, porque a Lua não cai na nossa cabeça? E a resposta clássica é a Lua cai em cima da nossa cabeça, só que não encontra o chão. Ela cai, mas tendo uma velocidade horizontal, ela passa a girar ao redor da Terra. Se ela tivesse menor velocidade, cairia na Terra, como cai uma pedra que eu lanço daqui, da minha mesa, ela cai no chão. Mas se eu lanço com uma velocidade muito, muito grande, ela dá a volta à Terra e pode me alcançar do outro lado que eu lancei. Explicava isso tudo e, no fim, disse, bom, mas me contem, como é que vocês explicam que a Lua não cai na Terra? A resposta foi muito interessante. Eles me contaram um mito, me contaram uma história que era a seguinte: uma moça recebia todas as noites a visita de um rapaz que deitava com ela na sua rede. Mas de manhã cedo, antes de aparecer, ele se retirava e não deixava que ela reconhecesse o seu vulto. Passa um mês, passa outro, a moça tinha muita curiosidade de conhecer o rapaz e sujou as mãos com genipapo, o marcador. E de noite, quando o rapaz foi deitar na rede dela, ela o abraçou e marcou com genipapo as costas do rapaz. De manhã, o rapaz foi embora, mas quando ela levantou da rede e olhou para os rapazes da aldeia, viu que um tinha as marcas nas costas. Imediatamente ficou muito chocada, porque se tratava do irmão dela. Preocupada, intrigada com a situação, levou a questão para o Conselho dos Anciões e das senhoras mais idosas. E eles se reuniram, discutiram, trataram e chegaram a uma conclusão. O rapaz deveria ser retirado da convivência da aldeia e enviado para o céu. E lá ele formou a Lua. Ou seja, a Lua nada mais é do que um rapaz que foi expulso da comunidade, da aldeia, e colocado no céu para que não se aproximasse da irmã. Claro que esse é um dos famosos mitos que remetem ao incesto, e que em todas as culturas, de alguma forma, é representado e encontra interdições. Mas revela também que a solução dada não foi expulsá-lo para a floresta ou abandoná-lo em um lugar afastado da aldeia, ou condená-lo a castigos corporais. Foi colocá-lo no céu, onde ele não voltaria à Terra, mesmo estando lá, aparecendo todas as noites como parte da paisagem, parte do ambiente. As nossas explicações do porquê a Lua não cai são um pouco, não digo semelhantes, mas encontramos um lugar para a Lua em que ela permanece em órbita
não se aproxima, não se choca com a Terra e vive lá. Quem a colocou lá? Bom, no nosso mito foram os anciões da aldeia que o expulsaram. Na nossa física galileana, foram as condições iniciais. Um grande meteorito se aproximou da Lua e foi capturado pelo campo gravitacional da Terra, ou uma parte da Terra se separou da Terra e passou expulsa com uma certa velocidade e acabou permanecendo em órbita. Então, há formas diferentes de observar a natureza, são próprias das explicações. E ouvir as explicações ou as razões por que uma planta faz bem, ou outra planta pode curar, ou outra planta pode alimentar, outra planta não pode alimentar, são histórias interessantes que abrem universos e abrem diferentes maneiras de observar a natureza. E isto é o que está nas origens da ideia de criar museus vivos, museus de coleções vivas, museus de objetos que se movem, que se multiplicam, que crescem, que se reproduzem. E com isso, incentivar a todos a olhar para a natureza com olhos novos, sem descartar a possibilidade de ouvir o que outras culturas, outros modos de ver a natureza têm a dizer sobre a floresta. Enfim, nessa busca de novos conhecimentos, nós não devemos desprezar as informações que nos são oferecidas por aqueles que sabem plantar, colher e tratar as plantas. Então, a germinação, esse fenômeno sensacional, não é de fácil trato. Eu sou péssimo como botânico e como cultor de plantas, mas sei que tem gente que tem muito jeito para isto e aprendeu com seus avós, com seus pais, e uma memória oral no trato das plantas e do fazer que se transmite e é cheio de memórias e de histórias que são muito semelhantes às histórias da própria ciência botânica. Talvez há uma inversão de papéis, o que vem antes, o que vem depois, o que se enfatiza mais, mas devemos levar em consideração que esses modos de tratar a floresta, as plantas, as sementes, valoriza não apenas o fato de ser enterrar uma semente e esperar que ela germine, mas leva em consideração muitas outras características do clima e quando a própria planta cresce, ela é classificada não apenas pelas suas características morfológicas de forma, mas também de odores, de cheiros, de cores, e, enfim, de perfumes e de sabores. São muito importantes. E nós mesmos estamos acostumados a distinguir frutas pelo seu sabor. Tem frutas deliciosas, tem frutas azedas, tem frutas muito comestíveis, tem frutas que não são tóxicas, né? Então,
as maneiras de tratar, tanto pelo lado científico como pelo lado prático, dos trabalhos concretos, dos trabalhos manuais, se encontram nestes museus vivos. Seria impossível fazer um museu vivo e acompanhar e classificar e organizar, ordenar e orientar as visitas nesses museus, se nós não procurarmos também incluir nas nossas interpretações, nas nossas explicações, as características, as observações de quem sabe lidar com elas, sabe plantar e colher, sabe plantar e fazer com que as sementes germinem. Ou seja, o centro das atenções de um museu vivo é a germinação das sementes. Digo isso não para limitar o universo de atenções, mas para caracterizar a atenção para uma questão fundamental. Prestar atenção para o que conserva a memória da floresta e introduzir a memória como elemento responsável pela germinação germinação agora metafórica, deste universo que queremos estudar. No caso amazônico, não se pode esquecer que a Amazônia é o fruto de está depositada em cima de uma crosta da superfície terrestre que tem 2 bilhões de anos de idade. A Amazônia já esteve circulando pelo planeta e só há 150 milhões de anos é que se separou da África e passou a ocupar o lugar, junto com a América do Sul, que ocupa hoje. A diversidade geológica, a diversidade mineral, os ambientes, toda a riqueza da floresta amazônica se deve, em grande parte, a essa história antiga que ela esconde nas suas, como disse, nas suas sementes, nos traços marcantes da sua especificidade, que são diferentes de outras florestas. Quando eu ouço valorizar a floresta amazônica pelo seu papel climático no planeta, sem dúvida, solidarizo com esta observação, mas não posso deixar de observar que isso é 10% da questão, é uma pequena participação da floresta amazônica em um problema planetário gravíssimo, mas o que a floresta amazônica tem a contribuir nesse campo é importante, sim, mas não podemos esquecer que a floresta amazônica tem 1 bilhão de anos de história da vida gravado nela. Ou seja, entender as origens da vida através do estudo da própria floresta amazônica hoje traz segredos e informações muito, muito importantes para toda a humanidade. E não apenas alimentos possíveis, nós conhecemos 1/10 das plantas que crescem na Amazônia. Precisamos conhecer os outros 90%, é importantíssimo, porque pode haver nessas plantas soluções alimentícias importantes
e particularmente em tempos de mudanças climáticas, de ameaças à biodiversidade, a ter, para a segurança alimentar de todos no planeta, conhecer melhor a vida vegetal, a botânica da Amazônia, é fundamental. E para conhecê-la é preciso conhecer os pólens, é preciso conhecer os próprios insetos polinizadores, é preciso estudar os dinossauros que por aqui passaram, a paleontologia, além da geologia. Vocês sabem que a floresta amazônica está depositada em cima de um grande lençol, um aquífero, que não é um lago subterrâneo, são rochas esponjosas cheias de água, mas do Atlântico aos Andes. E, com isso, a própria umidificação do solo e a alimentação dos rios em épocas de secas é alimentada por estes aquíferos. Ou seja, precisamos saber muito ainda sobre a floresta, e isso será, sem dúvida, fundamental até mesmo para defendê-la, para mostrar, senhores, não derrubem a floresta, essa floresta tem muito mais a nos contar do que as vossas pobres cabeças de gado. E não exageremos no domínio da ignorância. E penso eu que, espero, como todos vocês, que em breve este domínio da ignorância seja superado e possamos, de novo, começar a pensar na memória, nas sementes, na floresta, nos alimentos e nos museus vivos como parte da nossa grande missão educacional, missão que vocês, nesses dias, estão cumprindo em homenagem ao nosso Leopoldo de Meis, nesse bonito encontro. Obrigado. Muito obrigado, professor Enio, por compartilhar a sua experiência e sabedoria de uma informação tão importante, tão ancestral e tão necessária hoje. Temos espaço para uma pergunta. Talvez, eu acho que vamos ter que fazer esse sacrifício, somente uma. A professora Clélia está pulando aqui, vou passar para a professora Clélia. Aqui. Professor Enio, prazer imenso revê-lo depois de mais de 20 anos, né? No encontro da SBPC em Macapá. Professor Enio, então significa que esse museu aberto, né, vivo, é um museu, por exemplo, que as pessoas podem observar a interação de plantas com esses indivíduos que moram nessas regiões, as interações das plantas com os animais, e observar, por exemplo, né, o quanto essas plantas têm se alimentado esses animais têm se alimentado com essas plantas, e possíveis propriedades medicinais, inclusive dos povos originários, né, da sua utilização para os povos originários? Claro. O que eu sempre digo, devemos introduzir os polinizadores nos jardins botânicos. Vamos esquecer que um jardim botânico seja apenas de plantas ex situ, seja trazidas de fora. Vamos transformar fragmentos de floresta aqui ou em outros centros, não precisa ser necessariamente na Amazônia, mas
todo lugar onde há 100 metros por 100 metros, 1 hectare de floresta, de plantas, poderíamos transformar isso em um laboratório vivo, onde se estudam as plantas medicinais, quais delas são medicinais, por que são medicinais. Você estuda as plantas medicinais, eu insisto na minha pergunta, que não sossegarei enquanto não receber respostas. Por que as plantas são medicinais? Entende? Faz parte dos porquês. Por quê? Por que elas inventam de produzir moléculas para que nós, para produzir as mesmas moléculas, precisamos de laboratórios complicadíssimos? E elas, lá no seu caule, na sua cozinha, produzem essas moléculas que nós depois descobrimos nos fazem bem ou nos fazem mal. Elas estavam lá, não é que nós encomendamos as plantas produzir a maracujina que nos acalma. Elas já produziam. Então, há uma cumplicidade humana com as plantas que, me parece, elas são mais próximas do nosso ser e concepções de natureza do que podemos imaginar. Precisamos explorar isso, precisamos contar. Se pudermos responder à pergunta por que as plantas produzem moléculas que nos alimentam ou nos curam, eu acho que teríamos grandes chances de convencer os recalcitrantes, os inimigos da floresta, enfim, derrotar a ignorância destrutiva, que ela se alimenta pelo fato de que nós não conseguimos contar e convencer. Contar, contamos, mas não convencemos. Então, eu aposto no convencimento, na necessidade de ampliar a divulgação e a popularização da botânica para reduzir os graus de devastação que hoje vem ocorrendo, não apenas nos incêndios, hein? Cuidado, não pense que é só incêndio, é todo o tratamento das plantas, pouco reconhece muito mal a imensa dívida que nós temos com elas. Há uma certa cegueira quanto ao papel das plantas que deveria merecer a nossa atenção, particularmente em reuniões como estas, em que a educação em ciências é discutida. Como melhorar as relações humanas dos humanos com as plantas? Como restabelecer o diálogo entre os animais e os humanos, como no tempo dos mitos, e criar os mitos botânicos para que se recupere o diálogo quando nós conversávamos com as árvores. Certo, muito obrigada, professor. Eu acredito que certamente nessas medicinais devem ter algumas contra a ignorância, provavelmente. Muito obrigada. Novamente, professor, muito obrigado por participar do nosso evento. É uma satisfação enorme poder tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite.